Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 14. A franco-maçonaria no século XVIII. 4. Os jacobinos. Os progressos da seita bávara, que deveria dar o impulso definitivo para a Revolução, datam da Convenção de Wilhelmsbad. Após os trabalhos históricos desses últimos anos, diz Monsenhor Frepel, não é mais permitido ignorar a perfeita identidade das fórmulas de 1789 com os planos elaborados pela seita dos Iluminados, dos quais Weishaupt e Knig eram promotores, e muito particularmente do Congresso Geral das Lojas Maçônicas, reunido em Wilhelmsbad, em 1781. Não poderíamos esquecer, ademais, com que solicitude acorreram a Paris para tomar parte mais ativa em todos os acontecimentos o suíço Pache, o inglês Paine, o prussiano Klutz, o espanhol Guzman, Albarat, de Neufchâtel em Bray, o americano Fournier, o austríaco Prey, os belgas Prole e Dubuisson, um príncipe de Hesse, poloneses, italianos, batavos e transfugos de todos os países, cujos serviços a Revolução aceitou, tornando-os ricos. Os deputados das lojas, após terem recebido o batismo do Iluminismo, retornam a seus países e trabalham por toda a parte a franco-maçonaria no sentido que lhes foi indicado. Na Áustria, na França, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, na Polônia. O contágio é tão rápido que logo o universo estará cheio de iluminados. Seu centro é doravante Frankfurt, pelo menos no que diz respeito à organização da ação revolucionária. Veremos o que aí foi resolvido contra a dinastia capetingia, cume da ordem social europeia. Knig estabeleceu nessa cidade sua sede. Dali ele estende suas conspirações do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul. Ele faz iniciações com seus mistérios e recruta esta multidão de cabeças e de braços, dos quais a seita tem necessidade para as revoluções que cogita. A propósito da França, diz Barruel, a seita tem desígnios mais profundos. Segundo o plano de Weishaupt e de Knig, os franceses deveriam ser os primeiros a agir, mas os últimos a serem instruídos. Contava-se com o temperamento deles. Estávamos certos de que sua energia esperaria apenas para revelar-se que chegasse a hora em que a Europa inteira estivesse em revolução, para então abaterem os altares e os tronos no seu país. No entanto, já se encontravam aí alguns adeptos desde 1782, aqueles dos deputados das lojas que tinham sido admitidos ao segredo por ocasião da Assembleia de Wilhelmsbad. Os dois mais conhecidos e que deviam ter a mais funesta ação era Dietrich, prefeito de Strasbourg, e Mirabeau. Este, encarregado de uma missão na Prússia, dos ministros de Luís XVI, ligou-se estreitamente a Weishaupt e se fez iniciar em Brunswick, na seita dos Iluminados, apesar de já pertencer há muito tempo a outras sociedades secretas. De retorno à França, ele iluminou Talleyrand e outros colegas da loja, os amigos reunidos. Ele também introduziu os novos mistérios na loja chamada Filaletes. Os chefes da conspiração ocupavam-se então principalmente da Alemanha. Mirabeau afirmou-lhe que a França, o terreno estava admiravelmente preparado por Voltaire e pelos enciclopedistas, e que eles podiam pôr-se à obra com toda a segurança. Deram então essa missão a Bode, conselheiro íntimo de Weimar, e eles apelidavam de Aurelius, e a esse outro discípulo de Knig,
chamado Bayard na seita, cujo verdadeiro nome era Barão de Busch, e que era um hanoveriano a serviço da Holanda. As circunstâncias, com efeito, não podiam ser mais favoráveis à sua propaganda. Como diz Barruel, os discípulos de Voltaire e de Jean-Jacques tinham preparado nas lojas o reino dessa igualdade e dessa liberdade, cujos últimos mistérios transformavam-se, segundo o que se conhece de Weishaupt, naqueles da impiedade e da mais absoluta anarquia. A igualdade e a liberdade, dizia ele, são os direitos essenciais que o homem, na sua perfeição originária e primitiva, recebe da natureza. A primeira agressão a esta igualdade foi desferida pela propriedade. A primeira agressão à liberdade foi desferida pelas sociedades políticas e pelos governos. Os únicos sustentáculos da propriedade e dos governos são as leis religiosas e civis. Assim, para restabelecer o homem nos seus direitos primitivos de igualdade e de liberdade, é preciso começar pela destruição de toda religião, toda a sociedade civil e acabar pela abolição de toda a propriedade. Nesses mesmos discursos, Weishaupt traçava aos iniciados esta linha de conduta para chegarem à liquidação da propriedade, da sociedade civil e da religião, objetivo de sua instituição. A grande arte de tornar infalível uma revolução qualquer é a de esclarecer os povos. Esclarecê-los é insensivelmente conduzir a opinião pública para o desejo das mudanças que constituem o objeto da revolução meditada. Quando o objeto deste desejo não puder aflorar sem expor aquele que o concebeu, a vingança pública, é nas intimidades das sociedades secretas que é preciso saber propagar a opinião. Quando o objeto desse desejo é uma revolução universal, todos os membros dessas sociedades, que tendem ao mesmo objetivo, apoiam-se uns nos outros. Devem procurar dominar invisivelmente e sem aparência de meios violentos, não somente a parte mais eminente ou a mais distinta de um só povo, mas os homens de toda condição, de toda nação, de toda religião. Soprar por toda parte um mesmo espírito, no maior silêncio e com toda a atividade possível, dirigir todos os homens dispersos pela superfície da terra em direção ao mesmo objetivo. Eis aí sobre o que se estabelece o domínio das sociedades secretas, aquilo a que deve levar o império do iluminismo. Um império cuja força, uma vez estabelecido pela união e pela multidão dos adeptos, suceda ao império invisível. Atai as mãos de todos os que resistem, subjulgai, sufocai a maldade no seu embrião, isto é, tudo o que resta de homens que não puder convencer. Assim instruídos pelos delegados do iluminismo, as lojas, pelo menos as lojas de retaguarda, puseram-se à obra e começaram por se organizar mais fortemente. Um relatório lido na sessão plenária das respeitáveis lojas Paz e União e a Livre Consciência, no Oriente de Nantes, numa segunda-feira, 23 de abril de 1883, foi impresso em brochura sob o título Du Rollet de la Franc-Maçonnerie ao 18º siècle. Na página 8, lemos que a fundação, em 1772, do Grande Oriente da França, que significou uma concentração de tropas maçônicas francesas, até então dispersas, deu uma força considerável à franco-maçonaria. Ele obteve todo o seu desenvolvimento, continua o relatório, embora contasse, em 1789, menos de 700 lojas na França e nas suas colônias, sem contar um grande número de capítulos e de areópagos. Foi de 1772 a 1789 que ela elaborou a grande revolução que devia mudar a face do mundo. Foi então que os franco-maçons vulgarizaram as ideias
de que se tinham embebido nas lojas. Que homens saíram dessas lojas em que fervilhava o pensamento humano? Sieyes é livro número 22. Os dois Lamet, Lafayette, livro A Candura. Bailey, Brissot, Camille Desmoulins, Condorcet, Danton, livro As Duas Irmãs. Herbert, Robespierre e tantos outros. Relatório, página 8. O Grande Oriente foi desde então o que é hoje o grande parlamento maçônico de todas as lojas do reino, que para ele enviam seus deputados. O catálogo de sua correspondência, no ano de 1787, mostra-nos não menos de 282 cidades que tinham alguma das lojas regulares sob sua direção. Somente em Paris contavam-se desde então 81. Havia 16 em Lyon, 7 em Bordeaux, 5 em Nantes, 6 em Marsella, 10 em Montpellier, 10 em Toulouse, e quase em todas as cidades um número proporcionado à população. As lojas da Savoia, Suíça, Bélgica, Prússia, Rússia e Espanha recebiam do mesmo centro as instruções necessárias à sua cooperação. Nesse mesmo ano de 1787, contava-se, diz Deschamps, segundo fontes históricas fidedignas, 703 lojas na França, 627 na Alemanha, 525 na Inglaterra, 284 na Escócia, 227 na Irlanda, 192 na Dinamarca, 79 na Holanda, 72 na Suíça, 69 na Suécia, 145 na Rússia, 9 na Turquia, 85 na América do Norte, 120 nas possessões de além-mar dos Estados europeus. A palavra de Louis Blanc é por demais verdadeira. Na véspera da Revolução Francesa, a franco-maçonaria parecia ter adquirido um desenvolvimento imenso, espalhada por toda a Europa. Ela apresentava em toda parte a imagem de uma sociedade fundada sobre princípios contrários aos da sociedade civil. Sob o Grande Oriente, a loja dos Amigos Reunidos estava encarregada da correspondência estrangeira. Seu venerável era Savalete Delange, encarregado da guarda do Tesouro Real, honrado, por conseguinte, com toda a confiança do soberano, o que não o impedia de ser o homem de todas as lojas, de todos os mistérios e de todas as conspirações. Ele tinha feito de sua loja o lugar de prazeres da aristocracia. Enquanto os concertos e bailes aí retinham os irmãos e as irmãs de alta linhagem, ele se retirava para um santuário no qual só se era admitido depois de jurar ódio a todo culto e a todo rei. Ali ficavam os arquivos da correspondência secreta. Ali se realizavam os conselhos misteriosos. Havia, diz Barruel, antros menos conhecidos e mais temidos ainda. Aí se evocavam os espíritos e se interrogavam os mortos, ou como na loja de Hermonville, entregavam-se à mais terrível dissolução dos costumes. Para que a maçonaria passasse da propaganda doutrinária e da influência moral à ação política, era preciso um trabalho de organização e de concentração de todas as obediências. Isto foi feito, e o Duque de Chartres, mais tarde Philippe Égalité, foi o agente principal. Este príncipe estava designado para ser o chefe dos conjurados e para servir-lhes de salvaguarda. Era preciso que fosse poderoso, diz Barruel, para apoiar todas as atrocidades que deviam cometer. Era preciso que fosse atroz, para que se horrorizasse pouco com os números de vítimas que essas atrocidades deviam causar. Era preciso ter não um gênio de Cromwell, mas todos os seus vícios. E ele queria reinar. Mas, semelhante ao demônio, que quer pelo menos ruínas, se não pode ser exaltado,
Filipe havia jurado sentar-se sobre o trono pelo fato de ele se encontrar esmagado por sua queda. Luís XVI fora divertido, mas permaneceu numa segurança, cuja ilusão só reconheceu quando retornou de Varennes. Porque não acreditei, há 11 anos, tudo o que hoje vejo haviam me anunciado. Filipe já era grande mestre do corpo escocês, o mais considerável da época, quando, em 1772, juntou-se a essa grande mestria, a do Grande Oriente. Seus conjurados trouxeram-lhe então a loja-mãe inglesa da França. 2 anos depois, o Grande Oriente filiou regularmente as lojas de adoção e fê-las assim passar para a mesma direção. No ano seguinte, o Grande Capítulo Geral da França juntava-se também ao Grande Oriente. Enfim, em 1781, um tratado solene interveio entre o Grande Oriente e a loja-mãe do rito escocês. Feita a concentração desta forma, prepararam-se para a ação. Ao término da convenção de Willesbad, Knigge tinha fundado em Frankfurt o grupo dos ecléticos. Esse grupo não tinha ainda 4 anos de existência quando foi considerado suficientemente numeroso e suficientemente espalhado no exterior para poder convocar uma Assembleia Geral da Grande Loja Eclética. Nela foi resolvido o assassinato de Luís XVI e do rei da Suécia. O fato é hoje incontestável. Abundam os testemunhos. Primeiro de Mirabeau, que na abertura dos Estados Gerais disse, apontando para o rei, eis a vítima. Depois o do conde de Haugwitz, ministro da Prússia, no Congresso de Verona, no qual acompanhou seu soberano em 1822. Naquela oportunidade, ele leu um memorial que poderia ser intitulado Minha Confissão. Disse que não somente fora franco-maçom, mas que fora encarregado da direção superior das reuniões maçônicas em diversos países. Foi em 1777 que me encarreguei da direção das lojas da Prússia, Polônia e Rússia. Adquiri nessa atividade a firme convicção de que tudo o que aconteceu à França a partir de 1788, a Revolução Francesa, enfim, nela compreendido o assassinato do rei e todos os seus horrores, não somente foram decididos naquela época, mas de que tudo fora preparado através das reuniões, das instruções, dos juramentos e dos sinais que não deixam nenhuma dúvida sobre a inteligência que tudo preparou e tudo conduziu. Os que conhecem meu coração e minha inteligência imaginam a impressão que essas descobertas produziram em mim. Em 1875, o cardeal Martial, arcebispo de Besançon, escreveu a um de seus amigos uma carta que foi comunicada a Leon Pagès e por este publicada. Nela se lê: houve em Frankfurt, em 1784, uma assembleia de franco-maçons para a qual foram convocadas 2 respeitáveis pessoas de Besançon, Raymond, inspetor dos Correios, e Marie de Bouleguer, presidente do Parlamento. Nessa reunião, a morte do rei da Suécia e de Luís XVI foi decidida. O último sobrevivente, os 2, contou isso a Bourgon, presidente da Câmara honorário na corte, que deixou uma grande reputação de probidade, de retidão e de firmeza entre nós. Conheci-o bem e durante longo tempo, pois estou em Besançon há 42 anos e ele faleceu recentemente. Ele contou frequentes vezes o fato a mim e a outros. Besson, então vigário-geral do cardeal Martial e depois bispo de Nimes, completou essa revelação nesses termos. Posso confirmar a carta do cardeal mediante detalhes que não são sem interesse e que me foram relatados frequentes vezes em Besançon, não somente pelo presidente Bourgon, mas por Weiss, bibliotecário da cidade, membro do Instituto e o principal autor da Biografia Universal,
publicada sob o nome de Michaud. Burgon e Weiss eram homens de bem na plena acepção da palavra. Raymond viveu até 1839. Foi ele quem lhes revelou o segredo das lojas sobre a condenação de Luís XVI, numa idade em que não se deve mais ao mundo senão a verdade. Weiss e o presidente Burgon citavam ainda a esse respeito as afirmações do barão Jean Debris, prefeito de Doubs. Franco-maçom, convencional e regicida, esse personagem que os acontecimentos trouxeram à luz representou em Besançon um papel honrado nos 12 anos que ali passou, de 1801 a 1814. Mas eis aqui o que acabará por convencer. Nos primeiros dias de março de 1898, o reverendo padre Abel, jesuíta de renome na Áustria, em uma de suas conferências para homens vindos a Viena, por ocasião da Quaresma, disse: em 1784, realizou-se em Frankfurt uma reunião extraordinária da Grande Loja Eclética. Um dos membros submeteu à votação a morte de Luís XVI, rei da França, e de Gustavo, rei da Suécia. Esse homem se chamava Abel. Era meu avô. Por haver um jornal judeu, La Nouvelle Presse Libre, repreendido o orador por ter assim desconsiderado sua família, o padre Abel, na conferência seguinte, disse: meu pai, ao morrer, determinou-me, como sua última vontade, que eu me aplicasse em reparar o mal que ele e nossos parentes cometeram. Se eu não tivesse que executar essa prescrição do testemunho de meu pai, datado de 31 de julho de 1870, não falaria da maneira como o faço. Gustave Bord acredita que a morte do rei só foi decidida após Varennes. Sem dúvida, ele ignora essa declaração do padre Abel, que foi publicada nos jornais austríacos no momento em que foi feita, isto é, na data acima indicada. Decidida a morte do rei, era preciso encontrar os meios para levá-la a termo, e para isso, encontrar uma assembleia composta de homens capazes de cometer essa perversidade. Augustin Cochin e Charles Charpentier, no estudo publicado nos dias 1º e 16 de novembro de 1904, na revista Action François, mostraram como a campanha eleitoral de 1789 foi conduzida na Borgonha. Desse estudo e de vários outros semelhantes, chegaram à conclusão, corroborada por todas as suas pesquisas, de que no estado de dissolução em que haviam caído todos os antigos corpos independentes, províncias, ordens ou corporações, foi fácil para um partido organizado apoderar-se da opinião e dirigi-la sem nada dever ao número de seus afiliados, nem ao talento de seus chefes. Eles mostram, através de documentos de arquivos, a existência e a ação desta organização. Estudando-os de perto, levantando os nomes e datas, eles permitem enfileirar os maçons, encontrar suas pistas numa série de passos que, tomados à parte, nada têm de significativo, mas que, vistos no conjunto, revelam um sistema engenhoso e uma aliança misteriosa. Quando se comparam os resultados desse trabalho em duas províncias diferentes e distintas uma da outra, a impressão torna-se surpreendente. André Chenier, que tinha sido adepto entusiasta das ideias que a Revolução produziu e que o conduziram ele próprio ao cadafalso, percebera bem isto quando dizia: essas sociedades, todas dando-se as mãos, formam uma espécie de corrente elétrica ao redor da França. No mesmo momento, em todos os cantos do império, elas agem juntas, soltam os mesmos gritos, imprimem os mesmos movimentos. À medida que se aproxima a abertura dos Estados Gerais, as sociedades secretas redobram a atividade para desacreditar a família real e balançar o governo. Graças aos adeptos espalhados por toda parte, as palavras de ordem se transmitem, as lendas circulam,
A agitação se propaga, os problemas aparecem. Tudo se faz sem que nenhuma organização apareça. É um movimento, é uma revolução que parece espontânea. No entanto, adeptos colocados na corte adormecem a desconfiança real, uns sabendo o que fazem, outros não se dando conta disso, como a princesa de Lamballe junto à rainha. Depois surge o caso do colar. Sabemos hoje, pois o caso Dreyfus nos ensinou, o que é um caso, através de quem é mostrado e do que ele produz. Houve vários na época. O caso dos jesuítas, o caso Calas, o caso La Chalotais e, acima de todos, o caso do colar da rainha, montado pelo judeu Cagliostro. Filósofos e franco-maçons, após os terem lançado, publicaram brochuras para excitar os ciúmes de classes e despertar as paixões religiosas. Ao mesmo tempo, Turgot e Necker eram impostos ao rei. As assembleias provinciais e o parlamento obedeciam os comitês ocultos. O movimento preparatório da Revolução estendia-se mais longe. Delatores inatingíveis, diz Louis Blanc, faziam circular de um lugar ao outro, como por um fio elétrico, os segredos subtraídos às cortes, aos colégios, às chancelarias, aos tribunais, aos consistórios. Viam-se aparecer nas cidades certos viajantes desconhecidos, cuja presença, finalidade, fortuna eram outros tantos problemas. Ele mostra Cagliostro exercendo o papel de caixeiro viajante da franco-maçonaria na França e na Itália, na Polônia e na Rússia. Em 1787, numa nova mudança, se produziu na maçonaria francesa, um novo grau foi introduzido na loja. Os irmãos de Paris se apressaram em comunicá-los aos irmãos da províncias. Tenho sob os olhos, diz Barruel, as memórias de um irmão que recebeu o código desse novo grau numa loja situada a mais de 80 léguas de Paris. As resoluções tomadas no Grande Oriente eram encaminhadas a todas as províncias, aos cuidados dos veneráveis de cada loja. As instruções estavam acompanhadas de uma carta concebida nestes termos: tão logo recebais o pacote anexo, acusareis seu recebimento. Acrescentareis o juramento de executar fielmente e pontualmente todas as ordens que vos chegarem da mesma forma, sem vos dar ao trabalho de saber de que mão partem, nem como chegam a vós. Se recusardes este juramento, ou se a ele faltardes, sereis olhado como tendo violado o que fizestes no vosso ingresso na ordem dos irmãos. Lembrai-vos da áqua tofana, lembrai-vos dos punhais que aguardam os traidores. O clube regulador podia contar com pelo menos 500.000 franco-maçons, cheios de ardor pela Revolução, espalhados em todas as partes da França, todos prontos a se levantarem ao primeiro sinal da insurreição e capazes de arrastar atrás deles, pela violência do primeiro impulso, a maior parte do povo. Viu-se, então, o que vemos hoje se reproduzir. A franco-maçonaria tinha necessidade, para a execução de seus desígnios, de um número prodigioso de braços. E foi por isso que ela, que até então não admitia em seu seio senão homens que desfrutassem uma certa posição, passou a chamar a escória do povo. Até nas vilas, os camponeses passaram a ouvir falar de igualdade, de liberdade e a se agastarem com os direitos do homem. Para essas pessoas, as palavras liberdade e igualdade não precisavam ser compreendidas nas iniciações dos bastidores das lojas de retaguarda. E era fácil, aos cabeças, de nelas imprimir, apenas através das palavras, todos os movimentos revolucionários que se queria produzir. Ao mesmo tempo, o Duque de Orleans chamou para as lojas e fez entrar na seita os guardas franceses. Nada se faz sem dinheiro, e as revoluções menos do que todo o resto. A comissão diretora, presidida por Sieyès, e que compreendia, entre outros, Condorcet,
Barnave, Mirabeau, Pétion, Robespierre, Grégoire não falhavam em recolher e acumular os fundos para o grande empreendimento. Doudat, num livro publicado em 1797, diz: foi através dos franco-maçons que se estabeleceram uma correspondência geral e os recursos necessários ao Partido da Revolução. Esses recursos, sob o nome de contribuições franco-maçônicas, foram captados em toda a Europa e serviram, sem que todos os irmãos previssem isso, para alimentar a Revolução da França. Com esses fundos, o partido mantinha emissários de uma extremidade à outra do reino e, em Paris, residentes. Ele colocava candidatos nas corporações de artes e de ofícios, ele pagava o soldo dos agentes, dos espiões, amolecia ministros, protestantes e assassinos. Era em Nimes que ficava o tesouro. Era para lá que confluíam todos os canais que, correspondendo aos diversos refúgios dos calvinistas, levavam e distribuíam as contribuições e, de um só golpe, punham todas as suas máquinas em movimento. Esse dinheiro serviu para pagar o soldo dos emissários em toda a França, para dirigir as assembleias dos bailádios. Serviu para colocar o povo em armas. Les véritables auteurs de la Révolution de France, páginas 451 a 456. Mirabeau, no seu livro La Monarchie Prussienne, publicado antes dos acontecimentos dos quais ele próprio foi um dos grandes atores, assim se expressa: a maçonaria em geral, e sobretudo o ramo dos templários, produzia anualmente somas imensas, através das taxas, das admissões e das contribuições de todo o gênero. Uma parte era empregada nas despesas da ordem, mas uma outra, muito considerável, corria num caixa geral, cujo emprego ninguém, excetuado os primeiros dentre os irmãos, conhecia. A mesma informação nos é dada pelos papéis secretos achados na residência do cardeal de Bernes. Deschamps cita um desses documentos pertencentes ao clube de propaganda anexo à comissão diretora de Philalets, que tinha por missão não somente cooperar com a Revolução Francesa, mas trabalhar para introduzi-la entre os outros povos da Europa. Vê-se por esses papéis que em 23 de março de 1790 havia em caixa 1.500.000 francos, dos quais o Duque de Orleans havia fornecido 400.000. A diferença fora dada por outros membros por ocasião das respectivas admissões. Outros clubes ou lojas tinham outros recursos. O Caixa Geral da Franco-Maçonaria contava em 1790 com 20 milhões de libras em moeda corrente. Segundo as contas realizadas, deveria haver ali 10 milhões ou mais antes do fim de 1791. Quando Cagliostro foi preso em Roma pela Polícia Pontifícia, em setembro de 1789, ele assegurou que a maçonaria tinha uma grande quantia de dinheiro distribuída pelos bancos de Amsterdã, Roterdã, Londres, Genebra, Veneza, e que ele, Cagliostro, tinha recebido 600 luíses em dinheiro na véspera de sua partida para Frankfurt. Estando assim tudo preparado, o dia da insurreição foi fixado para 14 de julho de 1789. Os franco-maçons, atualmente guindados ao poder, conhecem bem por que escolheram 14 de julho, de preferência a outras datas, para comemorar a festa nacional. A Terceira República escolheu este aniversário, diz Gustave Borde, porque ela é a figuração política da franco-maçonaria e porque a tomada da Bastilha, a despeito de todas as lendas românticas, foi ela própria o resultado de uma vasta conspiração maçônica. A Bastilha cai. Os correios que levavam a notícia às províncias voltavam dizendo que por toda parte viram as vilas e as cidades em insurreição.
As barreiras são queimadas em Paris. Na província, os castelos são incendiados. O temível jogo das lanternas começou. Cabeças foram carregadas na ponta de estacas. O monarca foi sitiado em seu palácio. Seus guardas foram imolados. Ele mesmo é levado cativo da capital. Começa então o reino de terror organizado, a fim de deixar à seita toda a liberdade para executar seus sinistros projetos. Esse reino foi inaugurado por volta do fim do mês de julho, 1789. Nos diferentes pontos da França, diz Franz Funk Brentano, de leste a oeste, de norte a sul, espalhou-se subitamente um terror estranho, terror louco. Os habitantes dos campos se refugiavam nas cidades, cujas portas eram fechadas em seguida, com grande pressa. Os homens se reuniam armados nas ruas, gritava-se os bandidos. Em certas localidades, um mensageiro chegava, os olhos incendiados, coberto de poeira, num cavalo branco de espuma. Os malfeitores estavam lá na colina, emboscados nos bosques. Em 2 horas, eles estariam na cidade. Franz Funk Brentano descreve aqui o que se passou particularmente no Auvergne, no Dauphiné, na Guyenne e etc. A lembrança deste alarme permanecerá muito vivo entre as gerações que o conheceram. O Grande Medo foi a denominação que se lhe deu no centro da França. No sul se diz La Grande Pauhasse, La Grande Pau, La Nada de la Pau. Em outras partes, foi o dia dos bandidos. A quinta-feira louca, a sexta-feira louca, conforme o dia em que o pânico explodiu. Na Vandéia, a lembrança do acontecimento permaneceu sob o nome de As Desavenças da Madalena. O medo, com efeito, ali estourou na festa da Madalena, no dia 22 de julho. O decreto que a Assembleia Nacional publicou do dia 10 de agosto de 1789 confirma no seu preâmbulo a generalidade e a simultaneidade do pânico. Os alarmes que foram semeados nas diferentes províncias, diz a Assembleia, na mesma época e quase no mesmo dia. Os documentos reunidos por Franz Funk Brentano deixam ver que o Grande Medo rebentou nas seguintes províncias: Île-de-France, Normandie, Maine, Bretanha de língua francesa, Anjou, Touraine, Loire-Anais, Nivernais, Bourbonnais, Poitou, Saintonge, Angoumois, Périgord, Limousin, Agenais, Guyenne e Gascogne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Forez, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne, Lorraine, Alsácia. Ele acrescenta não conhecer nenhum documento que assinale o medo na Bretagne, Picardie, Artois e Flandres. Lembro-me, no entanto, de ter ouvido falar nele por minha mãe. Esse terror de pânico fez com que os cidadãos se armassem. A Guarda Nacional se formou. Em menos de 15 dias, 3 milhares de homens foram arregimentados e uniformizados com as cores nacionais. O medo dos bandidos engendrou os verdadeiros malfeitores que se proveram, nesse momento, das armas necessárias. A opinião popular, diz Franz Funk Brentano, talvez não estivesse errada ao considerar este acontecimento como o mais importante de toda a Revolução. De um dia para o outro, os franceses viram cair tudo o que havia constituído sua existência secular. Diante desse nada súbito, houve o grande medo nas almas simples, o grande acesso de febre precursor da crise terrível que vai sacudir a nação inteira e até o mais profundo de suas entranhas. Quem era suficientemente poderoso para levantar ao mesmo tempo o mesmo medo, através de uma imensa extensão do território, pelos mesmos processos, pelas mesmas mentiras?
Como explicar um tal movimento, se não pela ação combinada de uma seita espalhada em todos os pontos do reino, a fim de tornar possíveis os crimes que ela cogitava? Para levar esses objetivos a termo, era preciso a organização das cabeças e dos braços. Para dirigir umas e outros, Mirabeau chama seus irmãos, conjurados à Igreja dos Religiosos conhecidos pelo nome de Jacobinos. E logo a Europa inteira passa a conhecer os chefes e os atores da Revolução apenas sob o nome de Jacobinos. Esse nome designa, por si só, tudo o que há de mais violento na conjuração contra Deus e contra seu Cristo, contra os reis e contra a sociedade. Não temos aqui que fazer o relato, nem mesmo que traçar o quadro disso, sendo a finalidade desses capítulos unicamente responder ao desejo assim formulado por Louis Blanc na sua Histoire de la Révolution. Importa introduzir o leitor na mina que então cavaram, sob os tronos e sob os altares, os revolucionários, instrumentos profundos e ativos dos enciclopedistas. Neste antro, nós encontramos todos os personagens que tiveram a participação mais ativa na desordem política, social e religiosa do fim do século XVIII. Felipe Égalité, Mirabeau, Dumouriez, Lafayette, Custine, os irmãos Lameth, Dubois, Crancet, Roederer, Leptellier, de Saint-Fargeau, pertencem à loja de Acandura. Babelf, Hebert, Le Bon, Marat, Saint-Just, a dos amigos reunidos. Bailly, Barreret, Guillotin, Danton, Garat, La Cepede, Brissot, Camille Desmoulins, Pétion, Marat, Hebert, Collot Herbois, Dom Gesle, saíram da loja das 9 irmãs, a qual tinham pertencido Voltaire, d'Alembert, Diderot e Helvétius. Sieyes fazia parte da loja dos 20 Deux. Robespierre era Rosa Cruz, do capítulo de Arras. É Mirabeau quem, no dia 6 de maio de 1789, aponta para Luís XVI, dizendo: eis a vítima. É Sieyes quem, no dia 16 de junho, proclama que não pode existir nenhum veto contra a Assembleia que vai regenerar a França. É Guillotin quem, no dia 21 de junho de 1792, arrasta os deputados para a sala de Geu de Paume. E é este outro maçom, Bailly, que improvisa o juramento da revolta. É Camille Desmoulins quem, no dia 14 de julho, no jardim do Palácio Real, lança à multidão o grito: as armas, sinal da primeira morte e da pilhagem. É Lafayette quem, no dia 21 de junho de 1791, expede para Varennes esse outro maçom, Pétion, para prender o rei fugitivo e que se investe como carcereiro das Tulheiras. O mesmo Pétion, prefeito de Paris, abandona no dia 20 de junho de 1792 a família real aos ultrajes das hordas ébrias das ruas. É Roederer quem, no dia 10 de agosto, após um novo assalto às Tulherias, entrega a família real à convenção. É Danton quem organiza os massacres de setembro, enquanto Marat faz cavar um poço na rua de Tombe-Issoire para enterrar nas catacumbas de Paris os cadáveres dos degolados. É Marat, franco-maçom, como todos os outros, quem na véspera de 21 de janeiro vem comunicar ao rei mártir seu decreto de morte irrecorrível. E após o regicídio, é Robespierre que se torna grande mestre do cadafalso. O projeto da franco-maçonaria não se limitava a jacobinizar a França, mas todo o universo. Assim vimos o iluminismo levado simultaneamente para todos os países. A loja estabelecida na rua Coq-Héron, presidida pelo Duque de la Rochefoucauld, transformara-se especialmente naquela dos grandes maçons e cuidava da propaganda europeia. Foi ali que se realizaram os maiores conselhos.
Quem melhor conheceu este estabelecimento foi Girtaner. Em suas Mémoires sur la Révolution Françoise, ele diz: o clube da propaganda é muito diferente do dos jacobinos, não obstante os dois frequentemente se reúnam juntos. Os dos jacobinos é o grande motor da Assembleia Nacional. O da propaganda quer ser o motor do gênero humano. Este último já existia em 1786. Os chefes eram o Duque de la Rochefoucauld, Condorcet e Sieyès. O grande objetivo do clube propagandista era estabelecer uma ordem filosófica que dominasse a opinião do gênero humano. Há nessa sociedade duas espécies de membros, os contribuintes e os não pagantes. O número dos pagantes é de cerca de 5.000. Todos os outros se comprometem a propagar por toda parte os princípios da sociedade e a atender sempre para este objetivo. Seus esforços não foram estéreis. De todos os fenômenos da Revolução, diz Barruel, sem dúvida o mais espantoso, e infelizmente também o mais incontestável, é a rapidez das conquistas que a Revolução já alcançou numa parte tão grande da Europa e que ameaçam fazer a revolução do universo. É a facilidade com que a qual seus exércitos içaram a bandeira tricolor e plantaram a árvore de sua igualdade, de sua liberdade, desorganizadoras na Savoia e na Bélgica, na Holanda e nas margens do Reno, na Suíça e além dos Alpes, no Piemonte, em Milão e até na própria Roma. Em seguida, depois de ter concedido ao valor das tropas francesas e à habilidade de seus chefes a parte que lhes é devida nessas conquistas, ele acrescenta: aceita as suas conspirações, suas legiões de emissários secretos precederam em toda parte seus exércitos. Os traidores estavam dentro das fortalezas para abrirem-lhe as portas. Estavam até nos exércitos dos inimigos, nos conselhos dos príncipes para abortar seus planos. Seus clubes, seus jornais, seus apóstolos tinham predisposto o populacho e preparado os caminhos. Barruel oferece numerosas provas dessa afirmação. A história sincera das conquistas da Revolução e do Império confirmam-na.